Números, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 26. A consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. E assim lhes farás para os purificar, esparger sobre eles a água da expiação. E sobre toda a sua carne farão passar a navalha e lavarão as suas vestes e se purificarão. Então tomaram um novilho com a sua oferta de manjares, de flor de farinha amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então sacrifica tu um para expiação do pecado e outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. E depois os levitas entrarão para fazer o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta de movimento os moverás. Porquanto eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais, no dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito e os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas dados a Arão e a seus filhos, do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão,
e toda a congregação dos filhos de Israel, como os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenará a Moisés, acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenará a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço do ministério da tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos, sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos, servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas na sua guarda. Meus irmãos e minhas irmãs, quão grandes e quão grandes palavras alimentadoras para nossas almas, para os nossos corações, para nossas mentes. Quão grandes palavras que estão nas Escrituras Sagradas, o livro da vida, a Bíblia. Na passagem de Números, do capítulo 8, versículos 5 a 26, o Senhor nos fala sobre a consagração dos levitas. O que é que significa a consagração dos levitas, meus irmãos e minhas irmãs? Naquela geração, quando o Senhor tinha já o seu escolhido, e ali passava as suas determinações para aquele escolhido, para o escolhido passar para o povo, para a nação, para andar diante de toda a determinação que o Senhor determinava o povo na face da terra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, diante dessas determinações que o Senhor determinou ao seu escolhido, e foi repassado ao povo, e foi repassado à nação, elas são por estatuto perpétuo. Assim diz a palavra nas Escrituras Sagradas. Que toda a determinação que o Senhor nos passou naquela geração é por estatuto perpétuo. Então é para geração em geração em geração. Diante de todas essas determinações que o Senhor nos fala sobre a consagração dos levitas, os levitas eram aqueles homens que também são escolhidos e se tornavam santos para o Senhor. Eles eram consagrados perante o Senhor para ser santos em suas determinações, em suas missões naquela geração para o povo.
para dar seguimento ao povo, para dar seguimento às mentes do povo, para dar seguimento aos corações, para dar seguimento também à liberdade e alimento das almas. Veja, meus irmãos, que todas essas determinações que o Senhor nos concedeu, se o Senhor nos criar, como o Senhor nos criou, nos fez do pó da terra, nos colocou na face da terra. Se não existisse as suas determinações para cada um de nós, que somos a maior perfeição na face da terra de criação do Senhor, nós somos. Então, se Ele deixasse nós sem nenhumas determinações, como seria as nossas mentes? Como seriam os nossos corações? E sim, a gente estaria vivendo como selvagem, como os lobos, como os leões da selva, brigando, destruindo uns aos outros para a sua sobrevivência, porque não tinha caminho determinado. Não tinha passagem para o caminho determinado. Não tinha luz. Vivia sempre nas escuridão. Mas o Senhor não. O Senhor nos fez, nos criou e nos deu as suas determinações para que nós andamos na face da terra. Para nós temos vida, para nós temos força, para nós lutar. Então, o Senhor já nos deixou todas as suas determinações. E cada uma passagem dessa, que são as determinações do Altíssimo, ela hoje, no mundo, na geração em que nós estamos vivendo, nós temos que cumprir essas suas determinações. E veja, meus irmãos, que o Senhor nos concedeu e nos concede o amor, nos concede a liberdade e nos concede a pureza. As nossas almas, meus irmãos e minhas irmãs, tenho certeza que tem dia que ela clama pela presença do Senhor, clama pela paz, clama pelo amor. E esta presença do Senhor, e esta paz e este amor, Ele está aí para cada um de nós, que o Senhor está com as suas mãos abertas. Não esquece disso, meus irmãos e minhas irmãs. Pense nisso. As Escrituras estão aí. Procura ler as Escrituras e conhecer mais e mais o Altíssimo, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que criou o céu, a terra e o mar. O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso do universo único. Procura conhecê-lo. Procura adorá-lo. Essas são as determinações do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras. Que Deus abençoe a todos.